fica bem difícil de falar após uma sessão dessa, né? Mas a gente está aqui numa dinâmica que a gente faz um pequeno comentário, passa a palavra para os realizadores que estão presentes e depois a gente abre para algumas perguntas, lembrando que a gente tem uma sessão às 19 horas, mas a gente tem 25 minutos para poder conversar, né? Então, primeiro, Divino, primeiro eu queria te parabenizar pelo filme assim, magnífico, né? De uma coragem absurda, né? A gente se sente imensamente pelo que aconteceu com o seu povo, né? E isso é muito nítido, né? Mas o que impressiona, né, nessa sua vontade de fazer esse filme, o que destaca, eu acho que é um modo que eu nunca vi sendo feito, talvez não só no cinema indígena, mas fora dele, é como que você mobiliza os arquivos, né? Não só os arquivos seus, né, de toda a sua trajetória como cineasta, né, mas também os arquivos coloniais, né, os arquivos da SPI, o arquivo dos salesianos, né, e isso tudo você desfaz, né, todo aquele caráter, vamos dizer assim, opressivo da história que está presente nesses arquivos, né, como também mobiliza o arquivo do Vídeo das Aldeias, né, de um modo bem interessante, inclusive antes mesmo de você se tornar um cineasta, quando seu irmão estava te filmando sua iniciação, né? Então, assim, o Divino a gente fala assim, porque o Divino talvez seja o cineasta indígena que mais veio no Fórum Doc, que a gente acompanha ele há 20 anos, né? E cada filme dele realmente é impressionante a capacidade criativa, né? E sempre de um modo novo, né? Então eu queria te perguntar, se você puder falar um pouco para a gente, né, na medida que como que você foi pensando, né, a construção desse filme, né, e o trabalho também com os arquivos, que eu acho que seria interessante você falar um pouco sobre isso, tá? Já com o Rafael, né, primeiro eu gostaria de agradecer também você ter tido essa ideia de pedido para o Vanderlei, né? Vanderlei, desculpa. Fazer esse vídeo, né, que é um vídeo muito esclarecedor, né, que a gente fica impressionado. Seu Alcindo também é uma pessoa muito conhecida aqui da gente, já veio na UFMG mais de uma vez, né, a gente também conhece outros filmes com seu Alcindo, como o filme do Alberto Álvares. Então, esse filme é um filme onde a personagem se impõe integralmente, né? Ou seja, e impressiona também nesse filme, né, a vontade do seu Alcindo, né, de explicar para os Juruá, para os não indígenas, né, o que é a espiritualidade guarani, né, e de um modo que ele faz, né, de uma altura e de uma grandeza, como a gente diz sobre o livro do Davi Copenaua, né, A Queda do Céu, que também é endereçado aos não indígenas, né, a fim também de esclarecer pontos que eles acham que nós não temos entendimento algum, né. O destaque é aquela conversa quando ele diz como que eu vou fazer para explicar para os Juruá a materialização das doenças no benzimento, né? Ou seja, essa é uma questão assim, impossível, né? Então, enfim, isso só para falar, né, de como que esse filme ele atualiza essas questões, mas aí você podia falar um pouco da sua chegada, porque claro que o Vanderlei ele já deu, né, uma boa pista, mas a gente queria ter uma impressão sua de como que você foi chegando e construindo junto com eles, de alguma maneira dirigido pelo seu Alcindo, né, porque é nítido isso dentro do filme, né, e também pelo Vanderlei, que parece que é um parceiro. Então eu vou ficar por aqui e depois a gente passa para as perguntas, ok? Divino. Pode, claro. Por favor. Boa noite a todos. Estão aqui, público bonito. Agradeço a vocês que estão aqui vendo o filme. Paulo, eu fiquei muito emocionado de lembrar tudo, porque estou vendo de novo hoje de noite. Hoje eu vi lá na escola lá do FMG. É muita coisa, Paulo, para falar. Senão a minha fala vou terminar até meia-noite. Para falar tudo. Porque é uma luta, é uma ideia que eu pensei rapidamente, porque
eu tive preocupação na hora, sim, porque fala dos anciãos, das pessoas de mais idade, tem que se cuidar. Aí eu pensei, nossa, será que o Covid vai chegar na aldeia? Eu vou ter que me preparar. Aí me preparei muito. Como falei lá na outra sessão, hoje, às 10 horas, vou falar a mesma coisa. Esse filme foi feito urgente, filme urgente, para a gente mostrar a realidade do nosso povo, porque sofremos muito, sofremos bastante, cada 2 dias, cada 3 dias, é uma morte, falecimento, tal pessoa morreu, tem que pegar meu carro, tem que ir lá registrar, está tudo registrado, falecimento, enterro, luto, está tudo, mas eu coloquei um pouco, porque é um momento ainda, momento de tristeza. Eu tenho que conversar com os familiares ainda para usar as imagens, várias imagens. Vai ter uma outra versão desse filme. Espero que ano que vem voltem com outra versão mais emocional. Filme mais corajoso que eu vou fazer. Eu vou ter coragem para fazer isso. Para isso eu tenho que conversar com todas as familiares da vítima. Eu tenho que chamar, eu tenho que convidar. Eu tenho que corrigir, não é corrigir, eu tenho que substituir tudo o que tem aqui, mas vai ser uma outra versão. Acompanhando pela comunidade, pelos familiares, as pessoas que se foram. Eles têm que autorizar para mim, para ser usado as imagens. Então, por isso que eu não botei tudo, essas imagens, eu só coloquei, usei dos 3, 4 trechos só. Para quem me autorizar. Aí eu fiz. Eu não posso fazer de uma boa vontade minha, da minha própria vontade, não. Porque tem a comunidade, tem o direito deles, e eles têm que me autorizar. Eu não tenho autonomia para fazer da minha própria vontade. Como sempre, eu falei lá como o Daniel lembrou do meu trabalho. O meu trabalho é sempre acompanhando. Como os outros filmes que eu já tenho, é acompanhando pelos anciões. Eles me acompanham, faz isso, não, isso está errado. Faz. Então, a segunda versão vai ser isso. Vai ser acompanhando pelos poucos velhos que sobraram. Aqueles anciãos que passaram no centro da aldeia, todos morreram, não tem mais eles. Acabou. Então, esse diabo, doença muito forte que levou toda a vida deles, hoje só temos lembranças. E antes disso, eu já tenho registrado eles, a fala deles, memória deles. A memória deles está gravada. O conhecimento deles está gravado. Graças à câmera, graças ao vídeo nas aldeias. Sempre agradeço o vídeo nas aldeias. Nunca esqueci vídeo nas aldeias. O vídeo nas aldeias é uma ONG que ampliou os seus frutos. Cineastas indígenas, como nós. Hoje em dia, nós mesmos, próprios indígenas, falamos, próprios indígenas, mostramos a nossa realidade. Não a pessoa de fora. Antes sim. O pessoal não indígena vai e faz coisa do jeito que ele quer ver, pronto, fala, tá, índio, é assim, não. Hoje em dia não. Hoje em dia é nós mesmos, próprio indígena, falamos, mostramos a realidade, a verdade, como é a situação de cada aldeia nesse momento. Então, esse filme, mais uma vez, me emocionou. Eu estou quase sem voz para falar, mas eu me esforcei falar para vocês. É um filme que foi financiado por vários amigos, vocês viram o nome das pessoas, porque
Nesse tempo, em 2020, nossos projetos foram tudo cortados com o governo federal, não tem mais financiamento, não recebemos mais financiamento para fazer o filme. Até o Paulo Manha colaborou, serviu seu nome. Tudo isso é uma coletivo, financiamento, uma coleção de financiamento dos amigos. Com isso que aconteceu, esse filme, até a Renata, a Rubinho apoiaram meu trabalho. Isso. O ano muito difícil. E hoje em dia, Bernard não está. Senhor Bernard foi lá várias vezes. Se ele for hoje, agora, ele não vai encontrar a mesma pessoa. Ele vai procurar, cadê aquele? Não tem mais. Se for, é uma morte bem rápida. Adoeceu hoje, depois da manhã morreu. Para nós, que os nossos indígenas, nossos pajés que sobraram, falam, é um mistério que ninguém sabe. Até eles não souberam. Mas controlaram um pouco no meio, assim, tipo agosto, eles começaram a controlar um pouco, tá? E aí eu pensei, eu vou ter que fazer o filme. Agora eu tenho que mostrar a realidade, o sofrimento do povo chavante, porque o povo chavante é uma forte cultura que tem na aldeia. A Júlia já foi também, já viu a realidade dos nossos anciãos. Tudo hoje não existe mais. Só a lembrança, só as imagens. É por isso que eu vou ter que pegar todas as autorizações deles para que eu possa já começar a fazer outra versão. Espero que ano que vem o Fórum do Rock se anima, mas com outra versão mais emocionante. Isso vai ser acompanhado com todas as pessoas que a família das pessoas que se foram, eu vou convidar. Vai ser um filmaço. Prometo ir para o Fórum do Rock. Espero que eu volte com um filmaço ano que vem. Mais um. Boa noite a todos, todas. Estou muito feliz de estar aqui e imensamente feliz de estar aqui em BH no Fórum DOC. Sou mineiro também, do interior de Minas, chamado Frutal. Uma grande alegria. E feliz com essa sessão muito potente, esses dois filmes juntos, assim. Então, muito grato por acolher o nosso filme, por poder exibir para vocês aqui. Contar um pouco, né, desse contato para fazer esse filme. Em 2013 que eu pedi permissão para o Veratupã, quando eu fui falar com ele, e ele chegou e disse que poderia fazer o filme, né, depois de um tempo em silêncio, desse tempo que ele fica olhando no nosso olho assim, que poderia fazer o filme, mas não dava para ser de qualquer jeito, né? Não dava para ser qualquer coisa, tinha que ser bem feito. E dali para frente, assim, sempre quando eu falava sobre isso com algum Guarani da comunidade, todo mundo falava, olha, não pode fazer isso, não tem permissão para filmar a cura, sabe? Então o Veratupã, ele foi dentro da cultura Guarani, um ancião, talvez o primeiro que deu permissão para o não indígena entrar dentro da casa de reza e participar das cerimônias, isso há cerca de 21 anos atrás, mais ou menos. Ele e a esposa dele que viu dentro do rezo que eles lançaram para o universo, do caminho que eles escolheram, perceberam que era necessário criar uma caminhada com os não indígenas de fortalecimento mútuo, para que cada um possa fortalecer um ao outro, né? Não uma caminhada onde para um existir o outro tem que morrer, como era o que estava acontecendo e que ainda acontece muitas vezes hoje, né? Então, assim, depois disso, eu deixei quieto o trabalho com o filme e simplesmente fiquei próximo da cultura Guarani,
E depois de uns 4 anos, mais ou menos, fui batizado. E aos pouquinhos fui sendo convidado pela comunidade para fazer gravações dentro. Participei dos projetos Saberes Indígenas na escola, filmando o encontro dos anciões Guarani de 16 aldeias de Santa Catarina, e também dando oficina de cinema. E numa dessas ocasiões eu tive a oportunidade de filmar uma cura que aconteceu de repente, né, era em outra aldeia, não era onde o Veratupã estava, e ele foi para uma cerimônia do neto dele. Eu fiquei surpreso, né? E quando chegou na cerimônia, eu estava filmando a cerimônia com um propósito específico que eu tinha sido chamado. E quando chegou na hora da cura, eu perguntei se eu poderia filmar, né? E ele falou em Guarani, ficou falando um tempão, assim, toda a família dele escutando, né? E eu não estava entendendo o Guarani que ele estava falando. Eu falei, pensei, né? Nossa, o Veratupã vai me descascar aqui na minha frente. E de repente todo mundo começou a dar risada, né? Eu falei, o que aconteceu? Aí o neto dele falou, olha, pode filmar a cura, mas antes de mostrar a cura, você coloca um letreiro dizendo assim que essa cura é invisível, ela não vai corte. E no outro dia o paciente consegue levantar a perninha. E foi isso, eu filmei a cura e mostrei as imagens para ele, né? Mas a gente não foi fazer um filme de fato, assim. E aí ele chegou e falou pra mim que eu tinha que continuar, que depois de 2 ou 3 anos, mais ou menos, ia ficar maduro o trabalho que a gente estava desenvolvendo aqui. Eu falei, continuar é fazer um filme, né? Ele falou, fazer um filme, você tem que fazer um filme sobre a cura. E foi nessa que a gente continuou, ganhou o Prêmio Catarinense de Cinema, e basicamente o Veratupã e o Vanderlei, assim, falaram, contaram o que deveria ter no filme, como deveria ter. Tipo, para falar da cura você tem que passar por isso, por isso, por isso, por isso, e por esse trabalho. Então, toda essa conversa foi gravada, mas ela já vinha tendo essa conversa há uns 8 anos, assim, e aí a partir daí é que o filme cresceu, digamos, desenvolveu, se materializou, né? E a grande dificuldade, assim, quer dizer, um aprendizado que o seu Alcino estava deixando para a nossa equipe no processo, e que quando a gente começou a gravar eu não estava percebendo com muita clareza, era que não se tratava de um filme sobre o Caraí, sobre a liderança espiritual, mas um filme sobre o fogo sagrado. Então ele fala, vocês estão mexendo com o fogo que é dele, Nyanderu, né? Isso era uma virada na percepção completa, assim, né? Porque para fazer um filme na aldeia, com essa temática, com o ancião, toda uma outra percepção, uma outra relação com o tempo, onde os Guaranis, principalmente o Veratupã, é um intermediário entre um outro mundo. E para realizar aquilo que a gente estava fazendo, precisava o aval desse outro mundo. E era o diálogo, era lá, né? Para o Veratupã liderar o movimento que ia acontecer aqui, sabe? Então tinha sempre esse circuito onde os Nyanderu passavam e mandavam mensagem para nós, provações, coisas que iam acontecer. Por exemplo, aquele momento do trovão, onde o Veratupã falou que tinha passado um Nyanderu Tupã, um Nyanderu vindo na direção de Tupã, e tinha passado uma mensagem, né, para a nossa equipe. Então, assim, toda a feitura do filme, ela estava passando por esse processo, né, então a gente estava com uma equipe que é muito próxima à comunidade, onde pessoas da comunidade também estavam participando, não só o Vanderlei e o Veratupã, que estavam criando o filme mesmo, o roteiro, pode-se dizer assim, e o seu Alcino se dirigindo, né? Ele também dirigia as cenas, falava como filmar, o que filmar, e o que ele queria falar, sabe, a mensagem que ele vai dizer para espalhar para as aldeias. A neta do Veratupã, a Marcelina, estava na câmera também manipulando, principalmente nas cenas da cura. Ela era a câmera que estava alinhada com o fogo sagrado bem de frente ao Veratupã. Então era curioso que ao mesmo tempo que ela estava filmando, ela estava ajudando na cura. Ela pegava piteguá, acendia a brasa de tabaco, ia levar, voltava para a câmera, voltava a filmar, e toda a família dele nesse movimento de fazer cura, né, de curar, assim. Então, além de tudo isso, tinha algo muito forte que me espantou, assim, de alegria durante o processo, foi descobrir, perceber, através das palavras do próprio Veratupã, que o cinema
que o fogo sagrado é o cinema dos Guarani. Isso foi o que ele mesmo fala, né? Então, o fogo sagrado é como um ancestral do nosso cinema, que em cima do fogo ele vê as imagens, o que os anciões antigos, né, quando precisavam fazer uma viagem para um outro lugar, um encontro, o caminho de Piabiru, por exemplo, não tinha celular para avisar quando se encontrar, aonde, e era em cima do fogo onde passava as imagens do que estava acontecendo naquela aldeia, o que estava acontecendo naquela outra, aonde se encontrar. Ele fala igual na televisão, que vem gente ali, se encontra, cruza ali, né? Parece hora coisa boa, hora coisa ruim. As memórias do paciente também, onde ele acessa em cima do fogo, né? O que está acontecendo. E então, percebendo assim que com a questão da colonização, o que acontecia ao fundo também era essa sensibilidade para curar que estava se acabando mesmo, essa sensibilidade para escutar, para perceber, para sentir, para ver, para receber a vida, né? E o ancião Tiaramói sempre ensinando um caminho de como caminhar bem aqui na Terra, né? Esse ensinamento, como caminhar com saúde, com alegria, como se fortalecer dentro dessa caminhada, né? Então, esse filme vem dessa reza do Vera Tupã, dessa abertura para o não indígena, e a gente está nesse movimento buscando se fortalecer mutuamente, né? É isso, eu vou passar, muito grato, eu agradeço muito vocês. Pessoal, vamos abrir para a gente não atrasar a próxima sessão, vamos abrir para uma rodada de perguntas? Que timidez, pessoal. Depois acaba a sessão, vocês ficam aí, que ela queria perguntar, então aproveitem o embalo. Ó, temos uma mão levantada. Aqui. Duas. Então, beleza. Eu já te passo, tá? Então, boa noite. Então, parente Javante, né? Que eu queria agradecer meu parente, que você está bem, que é o ajudante do gente. Então, parente, eu agradeço você. É muito bom esse teu trabalho que você mostrou aqui. Essa mostra, essa aí mesmo. Essa mostra é o pensamento do Yanomami mesmo. Você pensou bem que para mostrar a realidade é essa cinema mesmo, é imagem para mostrar realidade, cultura, e quem não é indígena, quem não sabe, cultura nós, indígena, Yanomami, para eles conhecer nossas culturas não é indígena, para mostrar essa imagem nossa realidade, espírito, pintura, tudo. Essa um monstro para os não indígenas conhecer. Se eles conhecer, para eles fazer apoio, ajuda para eles ajudar nós, tá bem? Aí, parente, muito obrigado. Eu estou muito feliz que seu trabalho estou mostrando, tá bom? Beleza. Boa noite mais uma vez. Eu sou Samira, eu sou aluna do Paulo, lá da FAI, da Pedagogia, e eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. E eu queria registrar que semana passada
mais de quase 3 milhões e meio de jovens no Brasil fizeram o Enem. E essa prova, que é para entrar na universidade, ela trouxe como tema o desafio de valorizar as comunidades tradicionais. O Fórum Doc é uma proposta de solução que dialoga com esse desafio, que o cinema que vocês criaram, com a voz de vocês, reverbere nos corações desses mais de 3 milhões de jovens, de todos nós que estamos aqui, e que nós multipliquemos essa proposta de solução, de como, uma das propostas de como valorizar os povos originários. Parabéns! Eu estou emocionada com o encontro com a natureza, com o parente cerrado. Eu sou do Cerrado, eu sou do interior, eu sou de Bom Despacho, e o quanto vocês me fizeram bem. Muito obrigada. Pessoal, eu queria só agradecer aqui publicamente o nosso parente divino, né? Mais uma vez no Fórum Doc, nosso afim, nosso parente que vem de longe, vem lá do Cerrado, e que fez esse filme tão bonito, que liga um problema tão macro, tão grave, né? De novo, a sociedade não indígena assolando, né? Vocês, Chavande e tantos outros. E aí junta uma questão tão macro com a sua biografia, com a sua história, com a sua participação nessa história, constituição desse cinema, né, dos povos indígenas. Então, estou aqui só para falar de público. Muito obrigada, Divino, por esse filme lindo e incrível que você trouxe para nós hoje. Bom, também gostaria de agradecer demais a Rafael e a Divino. É um prazer poder ter tido conversar com vocês, assistir os filmes de vocês. E, pessoal, a Mostra Contemporânea continua já na próxima sessão, agora com os filmes Nenhuma Fantasia, de Gregório Galenian e Negro Léo, Não Vi o Mundo para Ser Pedra, de Fábio Rodrigues, e Diário de uma Paisagem, de Gabriel Sana e Anne. Os realizadores estão aqui, então a gente vai ter um ótimo bate-papo depois. Excelente.